Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com a doutora Sônia Maria Mota Palma, que é psiquiatra e que vem nos falar sobre transtorno bipolar. Sônia, que prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Depois de tanto tempo, puxa vida. Tanto tempo da escola, né? Da escola. Dentro da escola, né? Então, Sônia, transtorno bipolar, vamos falar o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno grave, crônico, que no momento não tem cura, né? Só controle, e que é caracterizado por uma alternância de humor, que vai de um humor depressivo a um humor eufórico. Então, são pessoas que vão ter crises de euforia, crises de depressão, períodos em que estão equilibradas. Então, são um humor oscilante, que vai oscilar em pelo menos dois polos, depressão e euforia. Agora, ela pode ter somente um dos estados, só depressão ou só euforia? Em geral, não, ele tem que ter os dois, mas em geral as pessoas ficam mais tempo em depressão do que em euforia. Isso é um problema, porque às vezes uma pessoa que tem transtorno bipolar, mas na fase depressiva, às vezes fica muitos anos sendo tratado como uma depressão chamada unipolar, não bipolar, e aí uma época ela tem um quadro em que ela subitamente ela fica mais eufórica, mais alegre. E essa é a marca. Para você ter um transtorno bipolar, você tem que ter pelo menos um episódio de mania ou hipomania, que é uma mania menor, né? Ou hipomania ou mania. Senão a gente não caracteriza transtorno bipolar. Então, nós vamos precisar falar quais são os sintomas, qual é a diferença entre uma depressão e uma tristeza, por exemplo. Isso. Esse é o começo sempre é o começo das nossas palestras e conversas, porque a primeira pergunta que vem é essa: qual é a diferença entre tristeza e depressão? Tristeza é um sentimento que nós temos, que é comum na nossa vida, né? A gente perde um ente querido, perde um emprego, vê um filme triste, a gente fica um pouco triste, emotivo, chora, pode chorar, mas logo aparece uma outra situação na vida, alguém conta uma piada, alguém convida você para sair, e você sai desse estado de tristeza e vai para um estado normal. Sim. A depressão não. A depressão pode estar tudo bem na vida e você tem um quadro depressivo. Você pode ter um motivo para estar triste e além da tristeza você entra na depressão. Então aí tem outros sintomas. Então tem o humor triste ou humor irritável. E tem isso é importante, isso tem que ter, né? Lógico, você está falando de depressão, isso. E o outro sintoma que tem que ter é a perda de prazer. Então, é uma tristeza com uma perda de prazer. Então, aquela pessoa que não quer levantar para ir trabalhar, é a pessoa que você convida para sair, ela não vai, que se isola. E, além disso, tem outros sintomas que podem aparecer juntos, além desses dois que são obrigatórios, que é alteração de sono, alteração de apetite. Então, muito sono, muito apetite, pouco apetite. Às vezes fica problema com a higiene também, dificuldade com higiene, dificuldade de concentração, ou seja, os outros prejuízos que tem em relação à depressão. Isso é a depressão. Então, isso é a depressão unipolar, a pessoa só tem isso, tem esse quadro. Sim. E na bipolar, além dessa depressão, ela vai ter um episódio, pelo menos um, de mania ou hipomania. Então, a mania nós também precisamos falar quais são os sintomas, não é? Tanto a hipomania como a mania é uma exaltação do humor. Um humor que fica mais lábil, a pessoa fica mais agitada, mais irritada, dorme menos, tem menos necessidade de comer, tem menos apetite, às vezes ela fica mais sexualizada, quer namorar mais, quer sair mais.
isso é um problema, né, na questão da adolescência, às vezes gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, né? Perde que um pouco a acabam crítica em relação às compras. Perde a crítica, pode comprar muito e fazer dívidas que depois não tem como pagar, né? Mas a principal questão de tanto mais da depressão do que da mania, né, da hipomania, é o risco aumentado para suicídio. Então, ideação suicida, planejamento suicida e tentativa de suicídio são mais comuns no transtorno bipolar. Sim, agora, tanto a ideação suicida, ela aparece mais quando a pessoa está saindo da depressão e indo para a mania, não é isso? Ou quando ela está muito deprimida também, né? Quando ela está muito deprimida, ou quando ela começa a sair dessa depressão e ela começa a perceber o quanto que ela teve de prejuízo, né? Como que a vida dela está, aí sim também há um risco aumentado. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Nós vamos falar hoje sobre duas questões relativas a obras em condomínio. Primeiro, a gente tem que destacar que o Código Civil, lá a partir do artigo 1340, disciplina, no caso das obras nas áreas comuns, como é que o síndico deve proceder. Muitas vezes, ele, no caso da emergencial especialmente, ele tem que fazer aquele serviço, aquela obra, independentemente de autorização de qualquer um. É uma obrigação legal. Queimou o circuito elétrico do prédio, está tendo um vazamento que está atingindo as áreas comuns, causado dentro da tubulação da coluna da água, por exemplo, ou do esgoto. Ele tem que mandar fazer independentemente de assembleia. Outra questão que é importante que nós destaquemos é que, dependendo da obra, vai ser necessário um quórum especial. Então, se forem obras de mero deleite, chamadas de voluptuárias, eu tenho que ter a unanimidade do condomínio para aprovar previamente aquela obra, aquela intervenção. Por exemplo, eu quero colocar aquele que hoje em dia tem sido comum, tirar o portão e colocar o vidro para ficar mais bonito, tal. Em princípio, você está mudando a estrutura, teria que ser unanimidade. Esses são alguns exemplos. Agora, tem também a questão das obras dentro das unidades autônomas, ou seja, dos apartamentos, dos conjuntos, ou das casas, no caso de condomínio de casas. Muitos proprietários são muito resistentes em relação a isso, mas o síndico tem a obrigação de ser, ele tem o direito de ser comunicado dessas obras. Por quê? Porque podem afetar a estrutura todo do condomínio. E aí, aquela pessoa interessada em fazer a reforma, ela tem que apresentar ao condomínio uma declaração do profissional que vai fazer o auto de responsabilidade técnica de que aquela intervenção não causará problemas estruturais. Não só para salvaguardar a própria pessoa do síndico, mas também da coletividade. Fique atento, toda obra que você for fazer, consulte um engenheiro, um arquiteto, um profissional da área, para que você não tenha dissabores depois. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.